Olá, seja muito bem-vindo ao canal Sala de Espera. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e acione o sininho que é para receber as novidades aqui do canal. Hoje eu estou aqui com o premiadíssimo doutor Alexandre Ritter, que é graduado em Educação Física, mestre e doutor em Ciências do Movimento Humano, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Porto Alegre e, recentemente, recebeu o Prêmio Profissional de Educação Física de 2022. Não é pouca coisa. Como é que você... Seja bem-vindo, Alexandre. Como é que você recebeu esse prêmio em 2022? É muito interessante, assim, porque é uma trajetória de mais de 30 anos trabalhando com educação física. Receber prêmio sempre é bom, né? Um reconhecimento do tempo que a gente despende, das coisas que a gente fez e das coisas que a gente continua fazendo. Então, fiquei muito satisfeito com esse reconhecimento e principalmente porque é um reconhecimento da própria comunidade. Foi uma votação aberta para a população de Porto Alegre escolher entre os profissionais que conhece e reconhece que merecem esse reconhecimento. Então, fiquei bastante feliz com essa homenagem. E merecido, muito merecido. Nós que conhecemos o teu trabalho, assinamos embaixo. Obrigado. Por essa homenagem. Muito obrigado. Alexandre, me diz uma coisa. Vamos. Não é chover no molhado falar dos benefícios da atividade física? O que você poderia trazer para a gente? Porque todo mundo diz, fazer atividade física é muito bom para a saúde, mas vamos lembrar o que realmente traz de benefício? Não é chover no molhado, não. Porque se fosse chover no molhado, a maior parte da população estaria fazendo exercício físico e a gente não teria uma epidemia de obesidade, por exemplo, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Então, assim, é preciso reafirmar todos os dias todos os benefícios que o exercício físico traz para as pessoas. Bom, temos benefícios fisiológicos, né? O coração bate mais, bate melhor, o pulmão tem mais força, né? Nossos músculos ganham mais massa, se modificam de uma melhor forma ao longo do tempo, nossas articulações se mantêm lubrificadas com o movimento. Então, assim, e esses são os benefícios fisiológicos, mas também tem os psicológicos. Né? Então, assim, a pessoa vendo o seu corpo tendo um melhor funcionamento, né, faz com que também sua cabeça melhore também, a sua autoestima aumente e só leve para frente. Né? Melhora tudo, né? Melhora tudo, melhora o sono, melhora a disposição para fazer as atividades do dia a dia. Então, assim, o exercício físico ele precisa ser incorporado ao dia a dia das pessoas, né? Assim como uma vida saudável. Né? E aí tem uma série de atributos para a vida saudável que a gente precisaria conhecer e botar em prática. Né? Mas o exercício físico... e tem uma outra questão que é social. Né? Assim, se a gente falar da população mais velha, por exemplo, né? Pessoas acima de 60, 70, 80 anos, que praticam exercícios físicos, em geral praticam exercícios físicos coletivos. Então, essas pessoas se encontrando com pessoas da mesma idade, com os mesmos problemas, as mesmas questões, não só físicas, como do seu círculo familiar, por exemplo, né, se sentem mais acolhidas. Né? Claro. Então, se sentem menos sós. Com certeza, com certeza. E até as mesmas dificuldades, né? Porque, às vezes, uma dificuldade para você fazer um determinado exercício também pode ser a mesma dificuldade do outro, né? Com certeza, com certeza. E um vai podendo incentivar o outro também. É isso aí, né? é isso aí. Assim, o trabalho em grupo, né, existem uma série de benefícios do exercício individual, por exemplo, como a musculação, né, mas o exercício em grupo tem esse outro lado da parceria.
né? Da pessoa estar em contato com outros colegas que têm as mesmas dificuldades, as mesmas facilidades. E da diversão, né? E da diversão, né? O sorriso, a disposição, a alegria daquele momento de encontro, que não é só o exercício, né? Então, assim, as minhas práticas, por exemplo, eu tento dar um espaço durante a prática do exercício físico para que as pessoas possam conversar também. Legal. Porque muitas pessoas hoje em dia não têm mais com quem conversar, né? O isolamento que vivemos hoje em função dos contatos só virtuais, né? As pessoas estão carecendo de contato presencial também, contato físico, né? Olho no olho. E por que, Alexandre, que as pessoas, em sabendo de todos esses benefícios, ainda assim não realizam uma atividade física? Talvez a gente precisasse olhar com mais carinho hoje ainda para a escola. Então, assim, a gente precisa que as pessoas tragam o exercício físico para o seu dia a dia e incorporem isso no seu cotidiano. E isso precisa ser feito já na escola, né? A atividade física ela precisa ser prazerosa, não pode ser uma atividade que tenha sofrimento, né? Um sofrimento muito grande. Não pode. Não pode. Não deve. Não deve. Vamos falar sobre isso ainda, sobre o sofrimento. Assim, então, assim, a pessoa precisa incorporar isso lá numa idade mais tenra. Que idade? Mais ou menos, qual é a faixa etária Olha, que a gente deve... eu acho que o exercício físico tem que começar já na pré-escola, na educação infantil. 7, 8 anos. Antes ainda. 6 anos? 6, 5, 4. A estimulação da criança ao movimento é muito importante. A criança em si, ela já é do movimento. Né? Então, assim, desconfiem de uma criança que não gosta de se movimentar, né? Alguma coisa pode estar acontecendo ali. Né? Então, assim, o movimento faz parte do nosso dia a dia. Sim, mas uma prática mais, vamos dizer assim, metódica do exercício físico. Vai começar, ela tem influência no gosto da pessoa pelo exercício e, enfim, e existe uma idade correta para iniciar? A ideia do exercício físico numa idade mais jovem, aí estamos falando de 5, 6, 7, 8 até os 12 ou 13 anos, que seja o mais diversificado possível, que a criança experimente nessa faixa etária todos os tipos de movimentos. Tá? Eu não sou muito favorável que a criança faça musculação, por exemplo. Não tem contraindicação. Tá? Uma musculação leve. Mas uma criança precisa experimentar pular, correr, né? Trepar em árvore, subir em muro, coisas que hoje em dia, infelizmente, ficam cada vez mais difíceis em função da geografia da cidade, da construção da cidade e da segurança, ou da falta dela. Né? Mas a criança, isso deveria ser incentivado dentro da escola. Então, assim, esses tipos de movimentos, eles precisam ser incentivados lá na escola. A partir dali, do 13, 14 anos, a criança aí começa, ela já experimentou os movimentos, já viu como é que é um jogo de vôlei, um jogo de basquete, um jogo de futebol, de handebol, de rugby, tênis, sei lá, qualquer esporte. E a partir dali ela vai começar a ver o que ela gostou. Certo. Aí falamos sobre gosto. E o sofrimento, vamos voltar lá pro sofrimento. Aí a partir de assim, bom, eu gosto de jogar futebol. Ok, vamos investir num futebol diversão, num futebol não profissional, né? Um futebol para se movimentar. Pro prazer. Pro prazer. Tá? Quando eu falo em sofrimento, eu me remeto muito à prática da musculação, por exemplo. Tá? A musculação é uma atividade metódica, ela é uma atividade, na maior parte das vezes, repetitiva. Tu vai lá, tu faz a mesma coisa praticamente todos os dias. Solitária. Né? Solitária até certo ponto. Tá? Mas assim, depois que passa a primeira fase em que tu sofre um pouco mais, tu começa a sentir prazer em ver que tu hoje fez 5 e amanhã tu vai fazer 6, que depois tu já consegue fazer 8. Então tu vai criando pequenos desafios no teu cotidiano na musculação, tá? Que aí o profissional precisa até regular isso, porque esse desafio não é infinito, né? Nossa força ela é finita, certo? Para não causar lesão, para não ter problemas articulares e musculares. Mas ela começa a achar aquilo bom, mas precisa vencer a primeira resistência. Então, assim, precisa insistir um pouco. Então, assim, vamos lá, eu vou na musculação,
o professor pode tornar aquele momento menos difícil. Né? Então, o que eu tento fazer nas minhas aulas de musculação, que as pessoas conversem, tá, mas conversa pouco, mas faz a musculação também. Então, que se incentive que ela não falte a aula. Que eu sei que daqui 4, 5, 6 meses ela já vai começar a gostar. Disciplina, então, Alexandre? Disciplina, sim, e precisa encontrar, eu acho assim, qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de movimento, vai servir para qualquer pessoa. Gosta de dançar? Ótimo exercício a dança. Ele trabalha ritmo, trabalha coordenação, trabalha força de alguma maneira, trabalha cardiorrespiratoriamente. Ótimo, vamos trabalhar com dança. Gosta de dança? Vai nisso. Eu gosto de correr. Ok, vamos fazer corrida. Eu gosto de nadar, Então, encontrar alguma coisa que lhe dê prazer. Mas eu não gosto de nada. Tá, então vamos descobrir alguma coisa que tu goste um pouco e vamos tentar transformar aquilo numa coisa que tu goste um pouco mais. Porque é importante o exercício. Com certeza. Alexandre, eu soube que você andou pesquisando ou trabalhando numa pesquisa a respeito do exercício na pandemia, né? Eu tenho que te perguntar o seguinte: o exercício feito em casa, pela videoaula, ele vai ter o mesmo efeito? Como é que funciona isso? Assim, não existe ainda trabalhos científicos que mostrem a efetividade de um exercício feito em casa. Tem algumas tentativas já disso, porque isso é relativo. Não é que seja novo, mas durante a pandemia isso teve um crescimento exagerado, né? Muito grande, porque as pessoas não queriam parar de fazer exercício, as academias ficaram fechadas durante um tempo, e alguma coisa tinha que ser feita. Então, as pesquisas ainda estão sendo desenvolvidas para encontrar um método melhor possível. Eu vou te dar um exemplo por quê. Durante a pandemia, eu publiquei, 12, 13 aulas no YouTube. Então, por essa ferramenta, eu consigo ver quantas pessoas assistiram e consigo ver também por quanto tempo elas assistiram. E o que acontecia? As pessoas assistiam uma aula de 20 minutos, mas viam 2. Sim. Então tinha uma visualização, mas o tempo de visualização é muito pequeno. Então o que isso pode estar dizendo? As pessoas olham, mas não fazem. Tem a curiosidade, mas não tem o engajamento. Tive uma série de relatos de pessoas que até hoje fazem as aulas ainda. Mas isso precisa ser investigado com maior detalhamento. É tudo muito novo ainda. É tudo muito novo. E assim, as pessoas ainda estão se adaptando a essa nova ferramenta. Porque uma coisa é o professor estar na frente do aluno, mostrando como é que é o movimento, mostrando, às vezes até colocando a mão no aluno, né? Bota o braço assim, bota o braço assado, corrigindo. Né? E por uma tela de computador ou de televisão isso não é possível. Né? Então as pessoas também precisam se acostumar com essa nova ferramenta. Mas eu acho que isso aumentou muito a demanda disso durante a pandemia. Com o término do isolamento, né, isso diminuiu um pouco, mas ficou muita coisa. Porque as pessoas gostaram de ficar em casa e fazer exercício. Né? Os deslocamentos são muito complicados nas cidades hoje. Sim, e me parece que a consciência da necessidade da atividade física mudou um pouco com relação a antes e pós-pandemia. Você concorda ou não? Concordo, sim. Concordo porque as pessoas foram obrigadas a ficar em casa. Né? Então, em especial as pessoas com maior fragilidade, então uma população mais velha, né? Tem uma fragilidade maior. Então foi mais obrigada ainda, pode-se dizer isso, a ficar em casa. E eles sentiram falta desse contato. E aí, sentindo falta, valorizaram mais ainda quando voltaram. E sentindo os efeitos da falta do exercício mesmo, né? Sentindo os efeitos. E isso é bastante interessante. A pesquisa que eu fiz nesse período da pandemia mostrou que as pessoas tiveram algumas alternativas de exercício, principalmente a caminhada. Porque assim, eu posso caminhar na rua, não tenho contato com ninguém,
né? Posso até andar sem máscara na rua na época, né? E continuo fazendo meu exercício. Algumas pessoas fizeram exercícios online, com pesos, com caneleiras, com equipamentos em casa, mas a maioria continuou fazendo exercício, né? Menos do que faziam antes, né? Mas continuaram fazendo. Essas pessoas com quem eu fiz a pesquisa. E elas continuaram, por exemplo, assim, a gente mediu força de braço e força de perna, né? E a gente viu que elas conseguiram manter a força de perna e não perderam força de braço. Olha, se a gente olha para uma população mais velha, né, eram pessoas todas acima de 60 anos, a tendência com a idade é a diminuição da força. Se tu consegue bloquear a perda da força, né, já é um ganho. Então, assim, não significa que só é bom se tu ganha força. Sim, sim. É bom se tu não perde também, porque a tendência natural é perder. Claro, claro. Então essas pessoas não perderam força durante a pandemia e quando retornaram, conseguiram mais rapidamente se readaptar ao exercício novamente. Que legal. Alexandre, eu adorei conversar contigo. Só que eu acho que nós vamos ter que marcar outros bate-papos. Tem muita coisa para falar ainda. Nós temos muita coisa para falar, com certeza. Te deixo aqui os nossos parabéns. Obrigado. Do nosso canal Sala de Espera e convido a todos vocês para estarem conosco aqui neste mesmo canal, porque a gente vai trazer muita gente boa, assim como o Alexandre. Obrigada, Alexandre. Obrigado, Grace. Um abraço e até breve. Tchau.